Oi, Vitória. Oi, amiga, como estão as coisas? Mulher, final do período tá apertado. Não estou tendo tempo pra nada. Também, amiga. Eis a questão do tempo. Pois é, os dias poderiam ser mais longos. Aliás, quem será que definiu ou estabeleceu a existência do tempo? É mesmo, né? Mas o tempo surgiu com a criação, já que antes do Big Bang não existia. Mas se isso ainda diz pouco, como será que ocorreu a evolução do conceito de tempo? Então, podemos dizer, né, que o tempo não tem um conceito bem definido. Porém, desde os gregos até Einstein ocorreu uma evolução conceitual. Quem seriam os estudiosos do tempo? Anaximandro foi um dos primeiros a estudar o conceito do tempo, e para ele o tempo seria um elemento que puniria as imperfeições da natureza. Em seguida veio o filósofo Platão, afirmando que o tempo era uma propriedade da ordem do universo modelado por deuses. Os grandiosos da física, como Isaac Newton e Albert Einstein, também estariam envolvidos? Sim, com certeza. Isaac Newton dizia que o tempo não depende do referencial, é absoluto e transcorre de forma uniforme, não dependendo do espaço. E Albert Einstein dizia que o tempo adquiria um caráter relativo, dependendo do estado do momento de referencial. Seria bom se pudéssemos esticar o tempo. Ironicamente, a pessoa ou grupo que estabeleceu a divisão do dia em 24 horas devia ter esse poder. Então, os babilônios detinham desse poder, né? Eles foram os primeiros a marcar a passagem do tempo através do relógio do Sol, no qual eles dividiram o dia em 12 partes e depois em 24, e que são as horas que usamos até hoje. E durante a história do mundo, existiram vários outros instrumentos para medir o tempo. É mesmo, o pulso foi utilizado como um instrumento de medição por Galileu. Isso, e uma das formas de medir o tempo seria comparar com outro fenômeno periódico. No caso, a ampulheta seria um instrumento que podemos criar uma ocorrência periódica. Isso mesmo, e o relógio atômico é o mais preciso. E os tempos curtos, como medimos? Com o cronômetro para os curtos e os maiores com calendários e afins. E não pode esquecer que a unidade padrão do tempo no SI é medida em segundos. E a distância? O que seria? Quão distante ou quão grande são as coisas? Como se mede as coisas menores e como subdivide a distância? Da mesma forma que subdividimos o tempo, Vitória, e para medi-la, utilizamos uma régua, por exemplo. Oi, Mitânio, estávamos aqui debatendo sobre o tempo. E agora sobre a distância. Exatamente. Não poderia deixar de participar dessa. Papo de física. Então, Mitânio, como podemos definir a distância? Então, ela pode ser definida como um espaço entre dois pontos. Começamos com uma unidade e contamos. Mas e para distâncias maiores? É mais ou menos como Euclides pensou, ou seja, a distância também pode ser medida por triangulação, ou seja, pela aplicação repetida do teorema de Pitágoras. E por que a unidade de medida é o metro? O metro é uma das grandezas físicas mais conhecidas e foi definida a partir de um acordo internacional. Porém, isto está sendo revisto. Mas existem outras unidades que podemos medir a distância? Sim, existe a polegada,
Por exemplo, é tomada como sendo 2,54 centímetros. Também temos a jarda, que corresponde a 91,44 centímetros, ou 3 pés. E o primeiro padrão de medida foi o pé. A unidade corresponde a 30,48 centímetros, ou 12 polegadas. Na aula de laboratório, utilizei uma trena para medir o comprimento do fio do pêndulo. A trena também poderia ser utilizada para medir a distância? Sim, a trena, assim como o paquímetro, é um dos instrumentos de medição mais conhecidos. Ela é utilizada para medir distâncias maiores, que a régua, por exemplo, em milímetro, centímetro e metros. Nossa, como foi maravilhoso esse papo que tivemos. Até a próxima! Realmente adquiri bastante conhecimento nessa conversa. Tchau, gente. Foi um prazer dialogar com vocês, meninas. Nos vemos na próxima.